Oi, bom dia, boa noite ou boa tarde, dependendo do horário ou do local. Pessoal, mais uma aula aqui sobre gramática real portuguesa da educação do nosso canal no YouTube, Educação de Qualidade e Alto Padrão. Ela se refere a classes gramaticais de palavras. Classes gramaticais de palavras, classes gramaticais reais de palavras. Bom, por que a gente está passando isso aqui? Veja só. A pessoa aprender essas classes gramaticais aqui, ela vai ter um conhecimento melhor para na hora de escrever, de ler, de pronunciar-se, de falar, se apresentar, de escutar, entender o que está escutando, tá? Melhor a gramática portuguesa. Vai dar uma melhorada em tudo. Tá? E essas classes gramaticais aqui, ela é o ponto de tudo para a pessoa poder ter um entendimento melhor. Está um nível bem elevado, só que aqui é uma apresentação das 10 classes só. Eu tenho os livros completos lá, elaborados por mim. Eu fiz. Estudei, como é que se diz? A gramática portuguesa por mais de 2 anos seguidos, a nível superior. Está um nível tipo superior a PhD, tá? Então, muito interessante. E vale a pena assistir. Se inscrever no canal também. Beleza, são 10 classes de palavras, né? Ou 10 categorias que classificam as palavras de acordo com as suas funções no idioma português brasileiro real. O que é português brasileiro real? Tem a gramática portuguesa, tem a gramática português de Portugal, tem vários outros tipos de português, que nem Macau fala português, mas não é nosso português. É português já que está bem assimilarizado por eles, né? Já não é o mesmo português, tem palavra que tem significado diferente. Então, por que português brasileiro real? Porque essa gramática aqui, além de ser estudada, ela está elaborada por mim, ela não é feita por terceiros. Ela é feita ao pé da letra por mim, ela é analisada, avaliada, depois feito correções, ampliada e atualizada. Então não é uma gramática que você vai ler do livro de 10 anos atrás, é uma gramática que você vai utilizar ela de hoje para daqui a mais 100 anos, certo? Então, próxima etapa aqui, é essa daqui, ó, educação, substantivo, é uma das primeiras, a número 1. O substantivo a gente vai encontrar vários tipos. Tem o substantivo simples, composto, primitivo, derivado, comum, próprio, concreto, abstrato e coletivo. Não vai dar para explicar tudo nessa aula, porque vai ter eu tenho um livro, né, sobre substantivo, e ele é mais inteiro, mais completo, e lá a gente consegue explicar melhor. Aqui é mais para ter uma noção, né? Então na A aqui, ó, nomeia os seres humanos, fauna, flora. Fauna, todos os animais, né? E a flora são todas as plantas. Objetos, produtos, ferramentas. Tem alguns exemplos aqui, tipo aqui, ó. Jonas são nome próprio, né? Maria, nome próprio. Leão já são animais, né? Que é a fauna. O leão, o masculino, o leão, o feminino. Boldo do Chile já é uma planta, né? Que o boldo do Chile é uma planta que a gente conhece no português, mas no nome, ela tem um nome científico em latim também, né? Que é Pseudus boldus molina. Esse é o nome científico dele. Bolsa, que é um objeto que se carrega, bolsa é bolsa, então tem vários tipos de bolsa. Camisa é camisa, camiseta. No caso de um produto, plástico, por exemplo, plástico é um produto. O produto plástico, quando se fala em plástico, você já tem noção, garrafa PET, sacola de supermercado, então ela liga o nome a algo que foi inventado, foi produzido. A B agora nomeia lugares. Como nomeia lugares? Nome de município, estado, praça, rua. A rua tem nome, né? A rua fulano e tal, tá. Às vezes é o nome da rua que foi criado próprio, ou deu o nome da rua de algum pássaro, deu o nome da rua de alguém famoso, alguma pessoa que era política, e por aí vai. Nomeia as qualidades, tá? Qualidade geralmente é uma situação das quais está referente a bonito, feio, beleza. Então isso aí é nomear as qualidades. São substantivos também.
O substantivo referente, lá no finalzinho eu falei substantivo que fala sobre coletivo, né? Tem uma piada engraçada aqui sobre substantivo coletivo que é de minha autoria. O filho chegou pro pai e falou assim: pai, um monte de lobo estava caçando lá. Como é que você dá o nome do monte de lobo? Aí o pai falou: não, o nome do monte de lobo é matilha, né? Porque eles cercam o bicho, deixam no meio do círculo lá, faz como se estivesse no meio de uma ilha, né? Tá rodeado, então a ilha, e matam. Então matilha, tem um significado real na palavra, né? Aí ele falou: ah, pai, mas o vizinho lá falou que toda noite os lobos vão lá e roubam as galinhas dele todinha. Aí ele falou: não, aí já é quadrilha. Se aprender a roubar é quadrilha, não é mais matilha. É uma piada aqui só para dar uma animada, mas é um trocadilho da gramática portuguesa que é real, né? Segunda classe de palavras, a gente vai ter os verbos. Os verbos estão relacionados à ação no passado, presente e futuro. Então tem 3 tempos que acontece essa ação: passado, presente e futuro. Aí as outras que falam passado do passado, presente do futuro, isso aí são variações, tá? Ele é inteiriço no passado, presente e futuro. As outras são variações do tempo, tá? Então, ele também está ligado a estado, tá? Estados, fenômenos naturais, etc. Alguns exemplos aqui, ó: entrar, andar, chover, relampear. Eu tenho um livro lá na Amazon também sobre verbo completo, acho que tem quase 200 páginas, tem um dicionário de verbo lá. E hoje foi catalogado mais ou menos 1.004 verbos, né? Sendo que alguns são anômalos, outros são defectivos e outros são mudantes. O que é verbo defectivo? São verbos que são defeituosos, tipo assim, o verbo prazer não dá para conjugar, né? Eu prazer, tu prazer, não tem como conjugar, né? Com os pronomes pessoais. Então, esses aí eles só tem não tem uma conjugação inteiriça, né? Eles têm esses defectivos neles. Nesse livro de verbo lá na Amazon meu, eu tenho um dicionário de verbos de 324 verbos conjugados, passado, presente e futuro, tá? De uma maneira que você vai ler e vai conseguir entender. Então é muito bom, cara, muito legal. Depois eu vou passar aqui como que chega lá para poder comprar esse livro, né? Essas aulas aqui são praticamente gratuitas, mas os livros lá na Amazon tem que ser comprado, porque só nesse livro de verbo aí, 200 páginas, eu levei 90 dias inteiro projetando, analisando e reescrevendo ele da minha maneira, né? Mudando agora, a terceira classe de palavra é o adjetivo. Geralmente dão qualidades às pessoas ou aos substantivos, né? O adjetivo, por exemplo, tem algumas alguns exemplos aqui: amável, bom, boa, interessante, são adjetivos. Aí o quarto é o pronome, tá? Então vai lá, pronome. O pronome substitui o nome, substantivo, ou acompanha também ou indica sobre as pessoas que estão discursando, né? Tem os pessoais e impessoais, né? Os pronomes. Alguns exemplos aqui: aquele, nele, conosco. Aí tem os pronomes pessoais, que são eu, tu, nós, vós. E os impessoais são geralmente os que não são referentes a pessoas, tá? Não está diretamente ligado a pessoas, tá? Ele é um pouquinho extenso, também tem um livro lá só sobre pronome, bem elaborado também. Eu tenho um que está a gramática real portuguesa. Esse gramática real portuguesa ele engloba tudo, já está tudo junto lá. Agora o quinto na classe de palavra é o artigo. Indica o gênero masculino, feminino ou neutro. O artigo é para isso. Antecede o substantivo e liga textos, frases e etc. O pessoal fala também oração. O artigo o, ele geralmente vai indicar que o substantivo é masculino. O artigo a é o príncipe. Então, o substantivo príncipe é masculino. A princesa, o substantivo princesa é feminino. Aí vem os indefinidos, uns, umas e por aí vai. Tudo isso são artigos. No livro lá, a Gramática Real Portuguesa, também está mais inteiro, com um monte de exemplos já para poder ser material de consulta, de pesquisa. A hora que a pessoa for escrever, já tem um monte de palavras lá que você pode utilizar aquilo ali para fazer uma redação, um texto, né?
numeral, né? É o sexto na classe de palavras. O numeral está direcionado a indicar as posições, números, seja dos elementos ou dos substantivos. Ó. Primeiro, segundo, dúzia, dezena, está sempre indicando uma ordem ali, um numeral, um número. A sétima classe de palavras são as preposições. Preposição. Elas juntam os dois textos ou frases no mesmo texto. Né? Então eu tenho para, por, contra, após, a, acraseado, com, por. Esses são preposições. Elas juntam dois textos. Eu tenho um texto aqui assim, ó. Nós fomos à praia e depois partimos para a cidade. Então esse e depois aí ele virou tipo uma preposição, um verbo de ligação. Ele liga dois textos em um. Né? Um primeiro dizendo para onde vai e o segundo dizendo o segundo objetivo. Também tem esse livro lá em Gramática Real Portuguesa na Amazon, meu. É muito bom. Aí eu venho para o oitavo. O oitavo são conjunção. A conjunção ela une ou ela junta os textos, frases da gramática semelhante ou frases gramáticas semelhantes. Quer ver? Eu tenho um texto lá e depois eu digo, tanto. A gente foi para a praia, mas não estava legal. Então, esse mas aqui ele é uma conjunção. Eu estou juntando dois textos e estou explicando que sobre o assunto, né? Entretanto, todavia, portanto, geralmente são conjunções. No livro eu tenho muito mais palavras, eu tenho um leque de palavras lá, umas 20 a 30 palavras para a pessoa poder utilizar quando for escrever. É um material bom de consulta e pesquisa. A nona classe de palavra que a gente tem aqui é a advérbio. Geralmente o advérbio ele transforma, modificando os verbos, adjetivo, até mesmo o advérbio. O advérbio ele é um pouquinho mais extenso, tá? Que é o nono, está classificado a classe de palavra, né? Porque o advérbio ele vai classificar aqui, ó. Eu tenho de lugar, exemplo, aqui, ali, perto, longe, acolá. Eu tenho de tempo. O de tempo ele vai dizer assim, ó, ontem, hoje, amanhã, tarde, cedo. De modo, bem, mal, depressa. De intensidade, mais, tá com mais intensidade, tá dizendo que tem mais. Menos, já tirou a intensidade, tá menos. Muito, já está um pouco mais intenso. Pouco, diminui a intensidade. De negação, não, nunca, jamais. Esses três são bem conhecidos como advérbio de negação. Só que tem uns advérbios de modo praticamente aqui, que no meu livro ele está separado. Por quê? Porque assim, ó, geralmente as palavras com término mente, como absolutamente, comumente, geralmente, especificamente, provavelmente, certamente, gentilmente, etc. São muitas palavras. No meu livro eu tenho um leque de palavras lá, quase 50 para a pessoa poder utilizar para suporte, né, para fazer os textos, a redação. Elas são advérbios de afirmação ou complemento do que se está dizendo. Né? Também se classifica como advérbio de modo. Geralmente toda palavra que você vai ver com finalmente, geralmente, absolutamente, comumente, elas são advérbio de modo, só que também são de afirmação. Né? A gente está relatando algo, mas também está dizendo, não, absolutamente. Então, se é absoluta, é porque está afirmando. Né? Então, ele tem uma certa afirmação e um certo modo. Ok? E por último, e não menos importante, a gente tem a interjeição. A interjeição vem com aquela expressãozinha lá, né? A interjeição ela é uma expressão de ideias, de emoções, sentimentos, também ironias, tá? Indicam nos textos o grau de intensidade do chamativo. No português é vocativo, mas no meu livro está como chamativo. O que é chamativo? Eu utilizo para chamar alguém. Se eu digo é uma interjeição, ufa. Se eu digo parabéns, então é uma interjeição. Se eu digo cuidado, é uma interjeição. Então ele tem sempre um ponto de exclamação. O mais interessante é que quando chega no vocativo, que é o chamativo, eu digo assim, Maria. Aí eu uso uma certa intensidade. Eu uso intensidade normal. Quando eu uso escrito um pontinho, um tracinho da interjeição, eu estou com a intensidade normal. Se eu digo Maria,
com intensidade mais forte, eu consigo representar isso na escrita com 2 pontos de interjeição. Se eu grito, Maria! Gritando, eu consigo representar no papel, na escrita, que isso aqui não se passa na gramática portuguesa, tá? Eu sou inscrito na Academia Brasileira de Letras, aqui no Brasil, concorrer até uma cadeira lá e tal. Sou inscrito há mais de 8 anos. E na Academia Brasileira de Letras não dão isso aqui não, tá? Isso aqui tá só no meu livro, beleza? Acho que nem nas escolas dão isso aí, que eu já passei por lá, tem ensino superior e tudo, e não me ensinaram isso. Então, quando você escreve Maria com 3 pontos de interjeição, está gritando. Então, eu simbolizo isso na escrita como 3 pontos. Na voz, falando, eu simbolizo pelo tom de voz. Quando eu digo Maria com 4, 5 pontos de interjeição em diante, eu estou exagerando. Eu estou colocando um exagero, tá? Eu estou indicando, às vezes, tá vendo aqui, ó? Eu estou indicando, às vezes, até insatisfação naquilo ali. Então, porque também simboliza ironia. Porque assim, se você escreve um texto lá e a pessoa coloca seu nome, alguma coisa com um monte de ponto de interjeição, muitas vezes a pessoa não sabe disso porque nem nas escolas se ensina, mas a pessoa está indicando que está ironizando, está exagerando, está chateada, alguma coisa assim. Então, isso aqui você não vai ver em canto nenhum, só na educação de qualidade, certo? Então tá aqui, ó. Geralmente, educadamente, se escreve com qualidade, com apenas um ponto de interjeição, ok? Se eu coloco 2, eu indico uma intensidade mais forte. Se eu coloco 3, eu indico que estou gritando. Se eu coloco 4 em diante, já é ironia, exagero, aborrecimento, ok? Então, vamos ficar atento agora quando ler os papéis, as mensagens, porque algumas pessoas exageram nisso aí e muitas vezes nem sabem. Então, a partir de agora, vai saber, beleza? Então, para fechar aqui essa aula de hoje com o instrutor Jean, que logo a gente vai estar ministrando aulas ao vivo e também nas escolas. Inscreva no nosso canal no YouTube, tá? Ative o sininho para receber um conteúdo bom. Todos os meses realizamos sorteios para as pessoas inscritas, só para os inscritos, tá? Inscritas. E compra o livro na Amazon.com.br. Se você colocar .com, vai aparecer lá nos Estados Unidos, vai estar tudo em inglês e vai estar o preço em dólar. Se você colocar Amazon.com.br e lá na busca que aparecer a página do site da Amazon, lá na busca você coloca Jean Cavalcante, que é o nome do escritor, vai aparecer um acervo de mais 110 livros escritos, tá? Agora nas minhas férias, agora no meio do ano da universidade, eu vou estar escrevendo mais sobre classe de palavra, inscrito, ok? E lá você pode escolher, tá? Os mais vendidos assim, e-books e até capa física, que vende muito no Japão em capa física e no Reino Unido, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não compram muito livro físico, compram mais e-book. É o Gramática Real Portuguesa, o livro de verbos. Tem muitos livros gospel, tá? Que a Bíblia Real também é de autoria minha há 8 anos. Esses livros também, tem alguns deles que são muito lidos, tipo a História dos Juízes também é muito lido. A pessoa sempre compra e-book. Mas a ênfase que eu estou dando não é nem gospel, porque está mais voltado à religião. Eu estou dando mais a ênfase educacional, tá? Que é gramática portuguesa, química, tem muita coisa, muito livro, muita coisa de química lá. Tem um livro de psiquiatria também muito bom, fala sobre comportamento humano com um monte de itens. Então por hoje é só, meu muito obrigado e até a próxima aula.